Mato Grosso tem sua origem a partir do século XVIII. A sua ocupação territorial não foi diferente da história do desenvolvimento brasileiro. Se deu com povos advindos de várias partes do mundo, criando assim uma das maiores diversidades étnico-culturais do planeta. O estado de Mato Grosso, com sua área de 901.402 quilômetros quadrados, é o terceiro estado brasileiro em dimensão territorial, representando aproximadamente 10% do território nacional. Ocupa uma estratégica posição geopolítica com relação às Américas. Aqui se localiza o Centro Geodésico da América do Sul. Estado moderno com orgulho antigo. Hoje seu povo carrega no coração o sentimento de ser Mato Grosso o ponto central da maior região produtora potencial de grãos do mundo. Em seus 139 municípios já instalados, distribui-se uma população de aproximadamente 2.504.000 habitantes. Quem chega a Mato Grosso tem um agradável convívio com a natureza presente em todo o estado. Destaca-se pela diversidade de seus recursos naturais, caracterizados por 3 ecossistemas distintos: o Pantanal, o Cerrado e o Amazônico. Mato Grosso é considerado a maior fronteira agrícola em expansão do Brasil. Nesse novo momento, se consolida como o maior índice de crescimento econômico do país. No setor agropecuário, é sustentado notadamente pela exportação de soja, algodão, carne, madeira e outros. O Parque Industrial de Mato Grosso conta aproximadamente com 5.300 indústrias, das quais 90% são de micro e pequenas empresas. No setor energético, está produzindo 1.300 megawatts de energia, suficiente para tornar-se exportador do produto. No setor de serviços, ressaltamos o turismo ambiental e cultural e os aspectos históricos do patrimônio arquitetônico e da cultura mato-grossense. Falar da cultura é falar da própria alma do povo deste estado. Com sua exótica gastronomia, suas danças sensuais, seu folclore colorido, a alegria da sua música, suas pinturas exuberantes, seu diversificado artesanato, com as mais diferentes manifestações indígenas, tradições cuiabanas, como também as advindas de outros povos, é que consolida o painel da sua rica diversidade. Já pensou Mato Grosso, com todo esse potencial diante do crescimento da sua economia, apresentar um cenário plural? Já pensou Mato Grosso criando polos de desenvolvimento de produção do conhecimento com dimensões sociocultural, socioambiental, socioeconômico e sociopolítico, superando as desigualdades sociais diante da globalização da economia e das questões mundiais? Crescer com o país concorrendo no mercado externo sem perdermos a nossa identidade? Diante de todas essas especificidades, é que propomos a construção de um centro cultural sul-americano, que deverá tirar Mato Grosso da periferia para projetá-lo na rede global das sociedades da informação por uma cultura de paz. Neste momento, é importante cada indivíduo sul-americano olhar para o lado e atentar para o fato de que não estamos sozinhos. É preciso daqui por diante pensarmos não como brasileiros, argentinos, peruanos ou colombianos, mas como sul-americanos, nos assumirmos como continente, assim como fazem os europeus. Esta união se faz extremamente necessária e dela dependemos para nossa sobrevivência no mundo cada vez mais competitivo. Essa união precisa de uma matriz, de um marco arquitetônico que a represente. Esse marco se situará na América do Sul, mais precisamente no centro dela, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. A escolha deste local se deve basicamente pelo motivo de que foi identificado por Marechal Cândido Rondon, o patrono da integração das comunicações, como sendo o centro geodésico exato da América do Sul,
hoje comprovado por tecnologias mais modernas. A ideia da integração dos povos é muito antiga. Os cristãos, os romanos, Napoleão e, mais recente, a Segunda Guerra Mundial, quando iniciaram os entendimentos para a integração regional da Europa, com interesse à obtenção de uma paz mundial e o incremento da economia. Na América do Sul não é diferente. As lutas continuam. As missões jesuíticas, juntamente com os índios Guarani, Simão Bolívar, e agora, na última década, com os esforços do Brasil e Argentina, com o nome de Mercosul. As Américas entram no século XXI com uma nova geografia econômica. Cerca de 340 milhões de pessoas vivem na América do Sul. Sua produção gera um PIB de cerca de $1 trilhão. Foi assim que, ao descobrir esse potencial, os países sul-americanos decidiram tornar realidade o tradicional e muitas vezes retórico discurso da integração. As fronteiras estão se unindo e não mais separando os vizinhos. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso reuniu com os presidentes dos 12 países sul-americanos para tratar desse assunto. E hoje, o governo do presidente Lula cria o projeto de integração de infraestrutura regional da América do Sul, que faz parte do Plano Plurianual 2004 a 2007. Em Mato Grosso, diversos parlamentares têm feito propostas sugerindo a integração, quando culmina com a declaração do senhor governador Blário Maggi no discurso de posse como presidente de honra do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso. Baseado nesses valores, é que propomos a implantação de um centro cultural sul-americano. Deverá ser o maior centro de concentração e irradiação de informação cultural sul-americana. Um espaço público, com fórum dinâmico de saberes e conhecimento, encontros, diálogos e festividades, para a construção da sociedade da informação por uma cultura de paz. Situado no Centro Geodésico da América do Sul, será um centro de referência renovador, tendo como princípio norteador o desenvolvimento autossustentável com responsabilidade social. Este centro será composto dos seguintes segmentos: salas para representações internacionais, nacionais e locais. Terá o setor que administrará todo o centro, situado no pavimento inferior. Na parte central, ficarão as salas de estudos científicos sociocultural, socioeconômico e sociopolítico. Sediará também o Escritório Regional da Unesco. Temos também como proposta a criação de um restaurante étnico-cultural no andar superior. Será um espaço de apresentações culturais e serviços da gastronomia sul-americana. Esse espaço do Parlatório Sul-Americano ficará como sendo um centro de convenções. A Sala de Exposições de Arte Sul-Americana será um espaço destinado aos países que compõem a América do Sul para exposições itinerantes com os seus principais ícones que representam a sua cultura, visando com isso a criação de uma identidade sul-americana. Neste local também sediará a Central de Sistema Estadual de Museus e o Sistema Estadual de Bibliotecas, conectando-se com os principais museus e bibliotecas do Estado, com os principais do Brasil e do mundo. Isso fará com que surjam vários circuitos culturais no Estado, especialmente na Baixada Cuiabana e municípios históricos, provocando um fluxo de interesses no consumo de bens do terceiro setor, que deverá contribuir na geração de empregos na área de turismo, hotelaria e restaurantes, na área cultural, grupos de artesãos e artistas em vasta atividade. Alguns dados estatísticos encontrados na pesquisa realizada pela Fundação João Pinheiro. A produção cultural brasileira movimentou em 1997 cerca de 6,5 bilhões de reais. Isto corresponde a aproximadamente 1% do PIB brasileiro. Para cada R$ 1 milhão gasto em cultura, o país gera mais de 160 postos de trabalho diretos e indiretos.
Seu impacto social e econômico mostra claramente a potencialidade da área para a geração de renda e de emprego. Muitos são os pontos fortes a serem computados com a criação deste centro. Está localizado no Centro Geodésico da América do Sul. Ter o Estado um escritório de representação de uma agência internacional de cooperação multilateral do Sistema ONU, com larga experiência em mediação de interesses transnacionais e representações em todos os países do continente. Cuiabá ser um centro de junção de 3 importantes ecossistemas. Cuiabá, o Portal do Pantanal, que hoje faz parte do patrimônio da humanidade. Possuir o Estado, a segunda maior diversidade étnica do continente. Ser Mato Grosso o ponto central da maior região produtora potencial de grãos do mundo. A identificação de mais de 700 sítios arqueológicos que recontam a pré-história americana. Ter uma diversidade étnico-cultural ambiental que permita a ressignificação do conhecimento, possibilitando o surgimento de novos paradigmas. Criar um marketing positivo permanente sobre o princípio da solidariedade, da cultura da paz no âmbito global. Esse local oportunizará a existência de um espaço físico público com destinação específica de ser um centro de produções de saberes, um centro de geração de emprego e renda, um centro que viabilizará a formação de circuitos regionais de preservação da diversidade cultural através da implementação dos polos dinâmicos de cultura. Em função desse centro, surgirá a necessidade da construção de novos espaços de integração, tais como a revitalização da ponte aérea Cuiabá-La Paz-Maiano e o aumento do sistema viário de integração sul-americana. Mato Grosso passa a ser um ator importante nas discussões políticas e econômicas no continente sul-americano. No médio e longo prazo, Mato Grosso poderá se transformar no mais importante polo de agronegócios do mundo, desde a produção primária até a indústria de bens e capitais. Oportunizará o aumento dos negócios com os países andinos. Nossa missão: manter um fórum permanente de discussões sobre a integração dos saberes e conhecimentos da diversidade cultural, econômica, sociopolítica e socioambiental, visando a solidariedade dos povos sul-americanos na construção de uma cultura de paz. Nossa visão de futuro: ser um centro de excelência na produção e disseminação de conhecimento, tendo por base o respeito à pluralidade criativa, à democracia, à construção da cidadania, à superação das desigualdades sociais, ao meio ambiente, sendo reconhecido internacionalmente como referência das teses integracionistas do continente sul-americano.